Olá amigos, minha saudação mais calorosa para você que está nos assistindo neste momento, nesta live, hoje com o título Guarda o que Tens. Obrigado por sua presença nessa transmissão. É muito importante que você esteja conosco, porque com certeza Deus tem coisas maravilhosas para nos apresentar. Existe uma lenda que conta que uma mulher estava com seu filhinho andando pela floresta, quando de repente ela, ao passar por umas pedras, isso é uma lenda, mas que ilustra uma verdade grandiosa, ao passar por umas pedras, ela apanhou uma pedra que estava no meio do caminho para retirá-la. Quando ela pegou esta pedra, ela viu que uma porta se abriu ali na montanha de pedra que havia perto. Ela disse, que é isso? Uma montanha de pedra se abriu? E uma voz lá dentro dizia, não te esqueças do melhor. Ela entrou, houve uma iluminação natural do sol, e ela percebeu que havia muitos tesouros. E a voz dizia, não te esqueças do melhor. E ela então começou a olhar tudo e disse, o que será o melhor que tem aqui? Ela viu uma coroa de ouro, foi lá e pegou a coroa de ouro. E a voz dizia, não te esqueças do melhor. Ela com a criança no colo e com a pedra, e colocou a pedra no chão, segurou a coroa de ouro, e a voz dizia, não te esqueças do melhor. Ela começou a penetrar naquela gruta e percebeu que tinha mais tesouros. Foi o que ela fez, colocou a criança no chão e começou então ali na sua saia juntar vários tesouros. E a voz dizia, não te esqueças do melhor. E ela ficou então olhando, procurando, o que será que tem de melhor aqui, que essa voz está me sugerindo, insinuando que tem algo melhor. Ela então pegou o que pôde, e não cabendo mais nada com que ela segurar. E o peso já era enorme. Ela então se dirigiu para fora, disse, vou colocar isso lá fora, e a voz dizia, não te esqueças do melhor. Na hora que ela colocou ali lá fora o tesouro e pensou em buscar mais, ela lembrou-se de uma coisa, a pedra que fizera abrir aquela gruta, ela havia deixado lá dentro. E quando ela tentou voltar, aquela entrada naquela rocha se fechou, desapareceu. Lá dentro sua criança e a pedra que abria aquela gruta para pegar mais tesouro. O desespero foi imenso. Ela, na ganância dela, acabou esquecendo do melhor, que seria a pedra que poderia abrir outras vezes. E também a sua criança. Que prejuízo! Em função de uma ambição que ela praticamente não desfrutou por causa do que ela havia perdido. Quando nós escolhemos o melhor, que é a palavra de Deus, Deus diz para a gente, não te esqueças do melhor. Podemos pegar qualquer coisa em redor, nos envolver com qualquer coisa, mas a palavra de Deus ainda é o melhor. Jesus Cristo ainda é a pedra angular, principal, que abre todas as portas para que nós possamos receber as bênçãos de Deus. Obrigado, porque você, nesta manhã, nesse momento, não se esqueceu do melhor e está conosco. Guarda o que tens. O que nós temos hoje para guardar? O que você tem de precioso que você guarda aí com tanto carinho hoje em dia na sua casa, ou no seu escritório, ou no local do seu trabalho? Nós vivemos numa época de grandes problemas espirituais. Eu diria que é uma época de conflito espiritual para a nossa vida, para a vida de muitas pessoas. Há muitas pessoas desorientadas hoje em dia, pessoas que estão em conflitos pessoais por causa do cansaço, por causa das derrotas, por causa da falta de motivação. Há pessoas que, porque teve a pandemia, perderam tudo que era do seu negócio, do seu empreendimento, estão numa situação deplorável, sem ter rendimentos, vivendo às custas de um auxílio. E para as pessoas que são motivadas, motivadoras, empreendedoras, isso é como a pessoa ficar numa camisa de força. Então isso cria na pessoa um sentimento de perda. Isso, para superar, vai depender de um tempo e da motivação que a pessoa vai ter para vencer as amarras que hoje mantém ela assim no imobilismo. A Bíblia nos diz que, por causa do aumento dos problemas desta vida, o amor de muitas pessoas iria se esfriar. E as pessoas então teriam dificuldade para aceitar determinadas coisas que acontecem à sua volta. Por isso que a palavra de Deus ela é tão preciosa, porque ela coloca em nosso coração a paz que nós precisamos para enfrentarmos as lutas, para determinarmos uma direção segura e para que nós possamos nortear a nossa vida na direção da vitória e do sucesso. No meio de tudo que está acontecendo,
na vida social, na vida do mundo em redor. Eu tenho um sobrinho que quer ir realizar um sonho, mas não pode por enquanto por causa da situação da pandemia no mundo todo. E ele fica desesperado, assim, pensando o que eu vou fazer na vida. Então, são situações que acontecem e a pessoa precisa, então, olhar para a palavra de Deus, olhar o que Cristo diz para a nossa vida. Jesus Cristo, que é o alfa e o ômega, que é o princípio e o fim. Ele nos faz uma advertência solene no meio de tudo que está acontecendo. Está no livro de Apocalipse 3, verso 11. E diz dessa forma: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Muito interessante essas palavras do Senhor Jesus. Nos faz pensar aqui no Brasil, quando o príncipe regente tinha que ficar aqui no Brasil ou ir para Portugal a pedido do pai dele, Dom João VI, e a situação se tornou grave, e as pessoas assim que estavam ao seu lado e que o aconselhavam, dizia para que ele tomasse cuidado, para que ele não perdesse a coroa. É muito importante esse conselho do Senhor Jesus. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A advertência é para que nós guardemos o que nós temos. Mas o que nós temos para guardar, queridos amigos? Por que Jesus se preocupou em nos dar esse conselho? Guarda o que tem. Humanamente falando, o que nós temos de valor que necessita de tanto cuidado assim? Por que Jesus se preocupou em nos advertir a respeito de uma situação que muitas vezes nós não sabemos o que guardar? Guarda o que tens. Mas o que é que eu tenho que guardar até Jesus voltar? Há pessoas que costumam ter pequenos tesouros que consideram com maior carinho e guardam esses tesouros com muito cuidado. Tem gente, por exemplo, que tem ainda um carrinho de ferro que ganhou desde criança e que está guardado ali a 7 chaves e não quer que ninguém mexa. Algumas mulheres, por exemplo, guardam o primeiro bilhete que recebeu do namorado. A primeira poesia está guardado ali. E de vez em quando releem para relembrar aqueles momentos bons ali de namoro e de amor guardado. Há pessoas que guardam uma boneca de estimação. A boneca já está toda amarelada, já está até sem cabelo. Está com o vestidinho todo assim, roto, amarrotado pelo tempo. Mas a pessoa guarda com todo carinho. Outras pessoas guardam o primeiro envelope que receberam do primeiro pagamento, o primeiro emprego. Tem gente que guarda isso com uma lembrança assim maravilhosa. Tem gente que guarda o vestido de noiva, até hoje numa caixa. O vestido era branco, já está creme. Mas a pessoa guarda. E tem aquilo como se fosse uma relíquia, um tesouro. Muita gente da terceira idade ou da melhor idade tem em casa xícaras, bules e joguinhos de chá de 50 anos atrás. Vai na casa dos seus avós, se eles estiverem vivos. Abre lá o guarda-louça deles. Você vai encontrar joguinhos de chá que estão guardados há 50 anos. E ai de quem mexer aquilo. Está decretada a Terceira Guerra Mundial. Ninguém pode quebrar. São pessoas que guardam isso com muito carinho. Eu conheci um irmão que guardava dentro de um vidrinho uma pedra enorme que foi retirada dos rins dele. Ele dizia: olha o tamanho da pedra que tiraram dos meus rins. Dentro do corpo foi um sofrimento, fora do corpo era um sinal de vitória. Olha o que tiraram de mim. Isso já não está dentro do meu corpo. Isso me fez sofrer muito. E guardam aquilo como se fosse uma relíquia a ser exibida. O que nós temos para guardar de tanto valor? Que Jesus disse: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Gente, um homem ganhou de sua esposa um lenço maravilhosamente lindo. Que lenço bonito! Ele exibia aquele lenço assim, com um certo orgulho. Mas um dia, um pinguinho de tinta preta caiu no lenço. Ele foi pegar uma caneta e a caneta bateu, caiu da mão dele, caiu em cima do lenço e fez um pingo um pingo preto. Ele pensou: não acredito, meu lenço que eu tenho de estimação ficou manchado agora. Olha, naquela época desse homem, na Inglaterra, havia um homem chamado John Ruskin, que era um grande pintor de telas. E esse homem reclamou para John Ruskin: olha, eu tinha um lenço, rapaz, eu tenho um lenço, mas estragou o lenço, de estimação minha esposa me deu. Olha, quando ela for lavar o lenço, ela vai reclamar comigo, porque um pingo de tinta preta caiu e estragou o lenço. John Ruskin, que era um grande pintor, disse: deixa eu ver o lenço. Pegou o lenço e lá estava aquele pingo preto. Ele disse: deixa comigo esse lenço.
Então, com tinta nanquim especial, John Ruskin aproveitou o pingo preto de tinta e fez ali uma paisagem envolvendo aquele pingo preto, transformando como parte da paisagem. Devolveu, depois de alguns dias, o lenço para o amigo, agora muito mais valorizado pela pintura do grande pintor e agora porque tinha ali uma paisagem desenhada. O homem ficou muito feliz porque o lenço estava salvo e agora seu pequeno tesouro poderia ser guardado com todo carinho. Queridos amigos, isso nos leva a pensar de forma espiritual. O que a nossa vida cristã tem de valor que nós precisamos guardar? O que a nossa vida tem de valor que, ao ser colocada nas mãos do Senhor Jesus, ela poderia ser inteiramente recuperada? Muitas vezes em nossa vida, acontecem problemas e dificuldades que mancham a nossa vida. E nós ficamos assim, à beira do caminho. Muitas vezes as pessoas não querem conversar conosco, não querem nem sequer trocar uma ideia conosco. Imagina uma pessoa que cometeu um pecado dentro da igreja e todo mundo soube do pecado. Todas as vezes que essa pessoa aparece, a primeira coisa que as pessoas percebem ou pensam é no pecado que a pessoa fez. É como se fosse uma mancha de tinta na vida da pessoa. Mas Jesus Cristo é o grande artista universal. E Ele pode pegar a nossa vida e transformar aquilo que seria uma vergonha, um problema, em algo que possa glorificar o nome dEle. Por isso que essa história de John Hus é tão interessante. Porque nos faz assim lembrar que Jesus Cristo pode transformar problemas em nossa vida em motivos de vitória. Fracassos em momentos assim de alegria, para que nós possamos glorificar o seu nome. Então, nesta transmissão eu gostaria de deixar com você essa palavra de motivação. Não importa o que você fez, o importante é aquilo que Deus pode transformar você. Eu me lembro que estava na igreja, havia um rapaz que havia cometido um problema 15 anos atrás, mas ele estava cantando no coral, ele era um dos tenores do coral. Mas eu estava lá no som, quando uma irmãzinha se aproximou, ficou de pé olhando o coral. E os olhos dela foram para aquele rapaz que fez uma parte de solo no hino apresentado. Ela cochichou para a irmã que estava do lado dela. Parece um santinho, mas se as pessoas soubessem que ele fez há algum tempo atrás, não dariam o solo para ele cantar. Gente, 20 anos havia se passado, mas aquela mulher relembrava, desenterrava o defunto ainda, para que ele pudesse cheirar mal. Olha, muitas vezes um problema se transforma num pingo de tinta, que mancha a nossa vida, mas Jesus é o grande artista. Ele pode transformar a nossa vida, que está manchada, em uma vida de glorificação. Agora, voltando ao verso de Apocalipse 3, verso 11, que diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ainda estamos considerando a pergunta: o que temos para guardar para que a nossa coroa não seja tomada? Observe essas palavras que nos dizem, guarda o que tens. Observe bem, guarda o que tens. Essas palavras, consideradas espiritualmente, quer dizer que nós recebemos de Deus algo quando entregamos a Ele o nosso coração, para que Ele pudesse então nos ajudar. E ao entregarmos o nosso coração, Deus nos deu alguma coisa para guardar. Por exemplo, recebemos o perdão dos pecados. Eu digo amém por isso. Quando entregamos o coração a Deus, a Jesus, Ele nos deu algo, por exemplo, o perdão dos pecados. Recebemos uma porção de fé em nosso coração, e essa fé vai crescendo quando nós vamos ouvindo a palavra de Deus. Recebemos a justificação pela fé, e Deus não nos vê mais como o grande pecador que fomos, mas Deus nos vê como uma pessoa justa diante de Deus. É como se Deus olhasse para Gilberto e visse, não Gilberto, visse a vida de Jesus. Isso é justificação. Quando Jesus, Ele nos justifica. Eu creio em Jesus e Deus então me olha agora com outros olhos, como uma pessoa justificada. Então Deus nos deu a justificação ao aceitarmos Jesus. Recebemos a garantia de que o nosso nome foi escrito no livro da vida. Isso nós recebemos. Recebemos a promessa da vida eterna se ficarmos ao lado de Jesus. Jesus disse para a irmã de Lázaro: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Promessa de vida eterna. Recebemos a promessa de esperança para cada dia e para o futuro também.
A Bíblia tem 366 promessas de esperança, uma para cada dia. E a promessa para o futuro, para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. As promessas de Deus para nós e a fé que Ele colocou em nosso coração é o que possibilita cada ser humano a ter os sonhos que ele quer conquistar. Se a pessoa não tiver as promessas de Deus garantindo sua vida, garantindo, por exemplo, a proteção, garantindo que ele seja uma pessoa equilibrada, se a pessoa não tiver essas promessas e a fé, não consegue sonhar. É em função das promessas e da fé que eu tenho que eu consigo sonhar. Puxa, Deus me deu a vida, é uma promessa, eu terei vida. Deus me deu fé no coração. Então eu vou estudar engenharia, eu vou ser um engenheiro, eu vou ser um médico, eu vou ser um biólogo, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Percebeu? Os sonhos que temos vêm em função da nossa fé e da esperança nas promessas que o Senhor Deus colocou em nossa vida. Quando nós sonhamos com bênção, com coisas boas, com o fim do sofrimento, porque Deus implantou em nosso coração o desejo de felicidade. Quando Deus fez Adão e fez Eva também, quando os criou, colocou no coração deles o desejo de felicidade. O desejo de que eles vivessem eternamente. Então, isso já está dentro de nós. Nós temos essa característica de, imaginarmos a felicidade. Então, quando nós sonhamos, nós temos que sonhar com Deus, porque sonhar com Deus é sonhar com sentido. Sonhar sem Deus é sonhar sem sentido. Por isso que muitas pessoas terminam de fazer a faculdade, empreendem um negócio, mas se sentem vazios. Por quê? Porque não colocaram Deus na sociedade da vida deles. Para nós sonharmos, temos que colocar Deus no contexto da nossa vida, senão fica um sonho sem sentido. Percebam, por exemplo, que nós sonhamos de forma material com muitas coisas. Como que você está sonhando de forma material? Você está sonhando com uma boa profissão? Você está sonhando com uma boa faculdade? Você está sonhando com um bom salário? Você está sonhando com uma boa pessoa para casar? Você está sonhando com um apartamento de cobertura? Um apartamento com vista para o mar? Está sonhando com uma casa aconchegante? Você está sonhando com filhos que corram dentro de sua casa e lhe tragam a alegria da infância? Você está sonhando com um carro novo? Você está sonhando com uma viagem maravilhosa do seu sonho? Quais são os seus sonhos? Sonhos materiais, todos nós temos. E os sonhos espirituais, quais são eles? Tem você, por exemplo, o sonho de viver bem com Deus? Tem você o sonho de você ser firme na fé? De ser um pregador famoso? De ser um pregador que leve pessoas a Jesus Cristo? Você sonha em ter seus familiares na igreja? Você sonha, por exemplo, em, se tiver que morrer, morrer preparado? Você sonha em estar ao lado de Deus? Essa semana, um irmão da nossa igreja teve um AVC. E a filha passou a mensagem de que ele já está em casa. Mas ele está em casa e toda hora que ele pode, ele se ajoelha para agradecer a Deus. Tem 94 anos. E ele, se sente feliz porque Deus permitiu que ele superasse essa situação da vida dele. Ele sonha em morrer preparado. Ele diz, se eu tiver que morrer, eu tenho que morrer preparado. Com o que você sonha? Você sonha um dia ir para o céu? Você sonha um dia rever as pessoas que você amava, que já descansam na sepultura? São sonhos espirituais. Você tem sonhos materiais e sonhos espirituais? Lembre-se do que eu disse há pouco. Um sonho que tem Deus no meio desse sonho é um sonho que tem sentido. Um sonho sem Deus é um sonho sem sentido. Imagine José do Egito, por exemplo, filho de Jacó, o José que sonhava tanto. Sonhava que via 12 feixes de trigo se inclinando perante ele. Ele sonhava com o sol, a lua e mais 11 estrelas se curvando perante ele. E ele contava isso para os seus irmãos. E os seus irmãos então sentavam a lenha nele. E dizia para o pai dele que ele é um sonhador. Esse moleque só sonha. Por quê? Porque José não sabia o sentido do seu sonho. É preciso colocar nossos sonhos assim com Deus para que eles tenham sentido. José sonhava, mas ele não guardava para si. Aquilo era algo particular de José. Então veja, ele contava para todo mundo e isso criava uma situação de inveja dos irmãos para com ele, impedindo até que o sonho desse certo em algum momento. José sonhava e ele não sabia que o sonho vinha de Deus. Então, para ele era um sonho sem sentido. E ele contava isso para todo mundo. Por isso, meus queridos amigos, é importante que você guarde aquilo que é algo particular entre você e a pessoa que pediu para guardar.
Deus está dizendo para você, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Isso quer dizer que Jesus quer que nós guardemos, por exemplo, os tesouros que Ele colocou em nossas mãos. Nós temos tesouros maravilhosos como a nossa fé, como, por exemplo, o perdão, como a esperança da vida eterna. Nós temos a família que Deus colocou em nossas mãos. Guarda o que tens. Muitas vezes há pessoas que não ligam muito para a família e não dão muita atenção. Esse é o momento de repensar esses critérios. Temos que pensar no que Jesus disse, guarda o que tens. Guarda a sua presença nos caminhos de Deus, que é importante. Guarde os filhos como herança do Senhor. Há alguns anos, nas cataratas do Iguaçu, um homem segurava uma criança pelas mãos e balançava ali perto da grade, e aquela névoa que subia, as pessoas ficavam encantadas com aqueles milhões de litros de água caindo lá embaixo nas pedras e subindo aquele vapor. E um homem, naquele dia de calor, pegou o seu menininho de 2 aninhos e balançava, e a criancinha dava risada. A mãe, quando viu aquilo, entrou em desespero. Não faça isso, pelo amor de Deus, não faz isso. Ele disse, estou brincando com o neném. E as pessoas diziam, moço, o senhor está muito perto da beirada, se afasta um pouco, cala a boca, se intrometa com a vida de vocês. E ele balançava o filhinho para lá e para cá, com aquela umidade que estava, e o dia de calor. A mão do homem ficou muito escorregadia e úmida, e quando ele balançou a sua criança, a criança escapou-lhe das mãos e foi tragada pelo turbilhão de água. Que desespero para todo mundo que viu a criança desaparecer. Para aquele pai que quase quis se atirar, numa ânsia de tentar salvar o filho. Mas era muito tarde. Brincou demais com a vida da criança. Alguns pais estão brincando, a exemplo deste homem, com a vida dos seus filhos. Não leem nada espiritual para eles. Não oram com eles. Não trabalham com eles para levá-los à igreja. Não transmitem nenhum tipo de conhecimento espiritual para os filhos. Estão jogando os filhos fora. E a Bíblia diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Dependendo do jeito que a pessoa é relaxada com o que Deus pediu para guardar, a pessoa vai perder tudo. Perde o que tem e perde também a coroa. Guarda o que tem. Cuidar dos filhos são joias preciosas. Há uma história do Rabino Samuel. Ele, devido a muitas situações de trabalho, ele visitava muitos locais, as pessoas chamavam constantemente para que ele fizesse sempre algum tipo de palestra, de exortação, de sermão, e ele andava por vários lugares. Um dia teve que se ausentar mais de 20 dias de casa. Deixou a sua esposa Sara e seus 2 filhos, o José e o Benjamim. Enquanto ele esteve fora, aconteceu uma tragédia. Os filhos foram, manobrar o trator. E os 2 acabaram num acidente fatal, morrendo os 2, esmagados embaixo do trator. Foi uma tragédia. Sara enterrou os filhos e ficou com muita preocupação. E agora, como é que eu vou contar isso para Samuel? Ele é cardíaco, eu não sei como dizer isso. E Sara orou a Deus pedindo iluminação, e Deus a iluminou. E quando Samuel chegou, o Rabino Samuel chegou, cumprimentou a esposa, abraçou, a beijou e disse, onde estão nossos filhos, o José e o Benjamim? Ela disse, eu falo daqui a pouco sobre eles. Estão por aí, mas vá tomar seu banho, venha jantar e nós conversaremos à mesa. O Rabino Samuel tomou banho, vestiu-se e foi para a mesa. Enquanto jantava, perguntou, onde estão os filhos? Ela disse, antes de falar dos filhos, disse Sara, me fale da viagem. Ele contou da viagem, como tinha sido, tudo que havia feito, e então ele voltou à conversa. E nossos filhos? Ela disse, antes de falar dos filhos, deixa eu falar para você de um problema que eu estou passando, enfrentando. O Rabino disse, qual é o problema, esposa? Ela disse, olha, enquanto você estava viajando, veio um amigo aqui e deixou 2 joias preciosas. E eu cuidei dessas joias. Ele disse, assim que eu voltar, você me devolve, por favor? Eu disse, pois não. Ele voltou ontem e me pediu as joias de volta. Mas eu não quero entregar a joia. E o Rabino disse, como assim você não quer entregar a joia? Ela disse, é que eu me afeiçoei muito dessas 2 joias. São muito bonitas, são preciosas demais, e eu gostei demais delas e eu não devo devolver. E o Rabino disse, devolver o que não é seu, não é devolver. Você está fazendo apenas o que é certo, você tem que devolver. Você não possui essas joias, elas não são suas. Então você não tem que se afeiçoar delas, tem que devolver para o verdadeiro dono. E ela disse, mas eu gostei muito delas, eu não sei o que vou fazer sem elas. E ele disse, o Rabino disse, Sara, minha esposa,
Vamos pedir a Deus. Eu vou com você na casa desse nosso amigo e eu ajudo você a devolver. Vamos fazer isso juntos. Ela disse, meu esposo, para dizer a verdade, eu já devolvi as joias. Como assim já devolveu? O que eu quero dizer para você é que as duas joias de que eu estou falando são os nossos dois filhos, José e Benjamim. Deus nos deixou essas duas joias para que nós cuidássemos dela. Mas infelizmente, meu esposo, os dois filhos, Deus os pediu outra vez e eu tive que devolvê-los. O Rabino Samuel entendeu a frase da esposa e disse, nossos filhos estão mortos. Ela disse, é isso que eu queria dizer para você, meu querido esposo. Deus pediu suas joias de volta. O Rabino Samuel abraçou a esposa. Choraram muito a ausência dos filhos, a separação. Mas os dois se conformaram. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa, diz a palavra de Deus. Jesus foi enfático ao dizer que guardar é algo que Ele nos deu. Significa um acordo entre quem guarda e quem pediu para guardar. Isso é um acordo especial. Guarda o que tem, Jesus diz, para que ninguém tome a tua coroa. Isso é um acordo entre quem pediu para guardar e entre quem tem que guardar. O que nós precisamos guardar para não perdermos a nossa coroa? Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. O que nós precisamos guardar para que ninguém tome, para que nós não percamos a nossa coroa? A primeira coisa, devemos guardar a palavra do Senhor. Entre outras coisas que eu já disse, para não pecar contra Ele, devemos guardar a palavra do Senhor. Salmo 119, verso 11, diz assim, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Guarda o que tem, guarda a palavra de Deus no teu coração. Devemos guardar a nossa esperança em Deus. Hebreus 10, verso 23, e retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Devemos então guardar a nossa esperança em Deus, isso é muito importante. Não podemos nunca perder a esperança em Deus. Quando Marta e Maria perderam Lázaro, elas perderam, de certa forma, a esperança em Jesus. Então, quando Jesus chegou, foram até ele e disse, Marta, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Queridos, não podemos perder nunca a esperança. Guarde a esperança. Terceiro ponto, devemos guardar nosso fervor espiritual. Mateus capítulo 24, verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mantenha o seu fervor espiritual, isso é muito importante. Devemos permanecer limpos, não nos corrompendo com o pecado que nos rodeia todos os dias, não nos assentando na roda dos escarnecedores, como diz Salmo capítulo 1, verso 1, feliz o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, não viver como vivíamos antes, na mentira, no ódio, no rancor e na falsidade. Devemos nos manter limpos, devemos vigiar em todo o tempo, porque o dia do Senhor se aproxima, não nos tornando apenas religiosos, mas, sobretudo, cristãos sinceros. Tiago 1, verso 6, o apóstolo Tiago diz assim, nós não devemos ser apenas religiosos, nós devemos ser cristãos sinceros, não nos tornando apenas religiosos, mas cristãos sinceros, não abandonando a nossa confiança em Deus, nem a congregação. Tem gente que diz, não vou mais na igreja. Ali só tem gente falsa, não tem problema. São pessoas que estão tentando, assim, se purificar para um dia chegar no céu. Um pastor foi visitar um homem que estava afastado da igreja. Ele disse, eu não vou mais lá. Só tem gente que não presta, gente fofoqueira, pastor, eu não vou mais. O senhor me perdoa, mas eu não vou mais. O pastor disse, meu amigo, imagine que uma empresa grande de automóvel, que faz aí esses automóveis bonitos que estão aí na televisão, se uma empresa dessa dissesse assim, olha, para as primeiras 100 pessoas que estiverem na Praça da Sé, até às 7 da manhã, vão ganhar uma senha e vão ganhar cada um carro desse top que estamos anunciando na televisão. Eu pergunto, o irmão iria? Ele falou, pastor, dormiria lá na frente. Mas eu disse, pastor, imagine que o senhor fosse, estivesse pelo número 90. O senhor fosse ali, o número 90 da fila. Sim, eu estaria dentro dos que ganhariam o carro. Mas imagine que na sua frente tivesse uma prostituta, tivesse um mentiroso, tivesse uma pessoa que o senhor sabe que é traficante, tivesse uma pessoa que você sabe que faz fofoca dos outros. O senhor abandonaria a fila só por causa dessas pessoas na sua frente? Ele disse, você está louco, nem que morrendo. De jeito algum eu ficaria e ganharia meu carro. O pastor disse, meu irmão,
parece que o irmão está esquecendo de uma coisa. A fila para o céu. Tem muita gente que está melhorando. E parece que o prêmio é muito melhor do que um carro top de linha que estão anunciando hoje na televisão. O irmão abaixou a cabeça e entendeu e disse: pastor, o senhor tem razão. Não abandonemos nossa confiança em Deus e nem a nossa congregação. Fiquemos preparados, aguardando a sua vinda. Abandonemos os pecados que nos destroem. Há pessoas que não percebem, mas há pecados que destroem a vida da pessoa. Aos poucos a pessoa não está percebendo. O pastor Donald tinha um cachorrinho chamado Spot. Spot era o seu grande companheiro. Um cachorrinho pequenininho, brincalhão. Mas o pastor morava num sítio e ali tinha muitas cenouras e beterraba e os texugos, que é uma espécie de castor, comiam tudo por baixo. As mandiocas, quando ele ia arrancar, só tinha o talo. A esposa disse: tem que acabar com esses animaizinhos. Ele disse: mas como é que eu vou acabar? Eu vou fazer o quê? Já joguei veneno, o danado não morre. E a esposa disse: vai na pedreira ali perto, você sabe onde é a toca deles? Eu sei. Então vai na pedreira lá perto, arranja uma banana de dinamite e explode a casa deles, que eles vão procurar casa em outro canto. O pastor disse: boa ideia. Foi lá, falou com o engenheiro da pedreira. O engenheiro deu uma banana de dinamite com um fio ali que tinha uns 30 centímetros. E o engenheiro disse: olha, o senhor coloca essa banana, o senhor acende a banana de dinamite e joga lá dentro da toca dos texugos. E essa banana vai ter uns 5 a 10 minutos até ela explodir, pelo tamanho do barbante, do pavio. E o senhor então vai dar tempo de correr, porque o abalo vai ser grande, essa banana de dinamite é poderosa. Então o senhor, se afastando o suficiente, vai explodir, vai abrir aquela cratera e os texugos vão ter que procurar outro local para morar. Boa ideia, disse o pastor. Foi lá, pegou a banana de dinamite e preparou-se. Disse para a esposa: estou indo lá estourar a casa dos texugos. Ela disse: boa sorte. Ele foi lá, levou ali um isqueiro, se aproximou do local e então viu ali o local, a entrada dos texugos, e pegou uma vara e viu lá que tem mais quase uns 2 metros de profundidade. Então o que fez o pastor? O pastor então acendeu o pavio e jogou a banana de dinamite lá dentro daquele buraco. E correu. Nesse momento o cachorrinho dele estava atrás dele, ele não percebeu. E o Spot, vendo aquela coisinha crepitante ali dentro daquele buraco, o que fez o Spot? Pegou a banana de dinamite entre os dentes e saiu para fora da toca dos texugos e procurou o dono dele, o pastor. Lá estava o pastor Donald correndo a toda velocidade para se afastar da explosão. O Spot, imaginando que o pastor estivesse brincando, começou a correr atrás do pastor. Quando o pastor olhou para trás, que viu o cachorrinho com aquela banana de dinamite entre os dentes e o pavio encurtando, ele começou a gritar: Spot, largue, Spot, larga, larga. O cachorrinho pensou que o pastor estava brincando e correu com mais velocidade na direção do pastor. Gente, foi uma cena cômica. O pastor correndo em desabalada carreira e o cachorrinho atrás dele com a banana de dinamite. De repente, houve uma explosão que sacudiu o ar. E Spot virou fumaça. Brincou com aquilo que não deveria brincar. O pecado é dessa forma. A pessoa pensa que está tendo vantagens, prazeres, mas de repente o pecado explode e detona a vida da pessoa. Guardar o que nós temos significa estar preparado e vigilante. Significa que nós vamos, assim, perceber que a nossa vida vai ser avaliada pelo que nós fizemos. Olha o que diz Jesus em Apocalipse 3, 15 e 16. Ele diz o seguinte: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, mas és morno. Oxalá fosses frio ou quente, assim porque és morno, e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Gente, vomitar significa jogar para fora algo que a pessoa colocou no estômago com tanto prazer. Eu sofri de enxaqueca há muitos anos. Não sabia por quê, depois resolvi. Era uma questão de qualidade de vida, de combinação de alimentos. Eu tinha um problema chamado dispepsia. E então, através de um tratamento natural, fiquei completamente curado. Mas eu tinha dores de cabeça horríveis por causa da enxaqueca. Quantas vezes almoçava no trabalho e quando voltava, eu tinha que vomitar tudo aquele que tinha comido com tanto prazer. Então, quando Jesus disse: eu vomitar-te-ei da minha boca, é porque não suporto mais. Não dá mais, e minha enxaqueca era tão forte que me dava náuseas, eu tinha que vomitar tudo que comia e tinha que ficar deitado uma meia hora para resolver, para parar a dor de cabeça. Jesus Cristo está dizendo: se você não melhorar a temperatura da sua vida espiritual, eu seria obrigado a vomitar você da minha boca. Por isso, meus amados amigos, não sejamos mornos nunca. Temos que ser ferventes espirituais.
Por isso Jesus disse, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Nesse momento que eu estou falando a você, o Espírito Santo deseja colocar, encher o vaso da tua vida de consagração. Esse momento que você está escutando é porque Deus permitiu que você me escutasse, que você ouvisse essas palavras, porque Ele quer encher o vaso da tua vida de uma transformação e de uma consagração espetacular. Para que você saia de onde você está, do momento de imobilismo para um momento de vitória na tua vida. Deus deseja nos transformar em vencedores. Por isso que você está me escutando nesse momento. Por isso Ele colocou promessas que contemplam a vida dos vencedores. Deus quer que você seja um vencedor. Diga amém aí onde você está me ouvindo. Apocalipse 2,17 diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Olha que promessa para um vencedor, receber um novo nome. Apocalipse 3, verso 5, para vermos uma nova promessa. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos santos anjos. Que promessa linda para o vencedor. Outra promessa para um vencedor diz assim, Apocalipse 3, 21, ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Louvado seja Deus. Apocalipse 3, verso 12, é uma promessa, é uma das melhores promessas. E diz assim, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Louvado seja Deus. Promessas para os vencedores. Percebe quantas promessas de bênçãos para os vencedores? Para os perdedores não tem nenhum tipo de promessa. Para os perdedores só haverá tristeza, só haverá lamento, só haverá destruição junto com Satanás e tudo mais. Para os vencedores haverá promessas grandiosas. O perdedor não recebe recompensa. O perdedor não tem coroa. O perdedor não tem galardão. Por isso vale a pena lutar com todas as forças, apegado em Deus, para nos tornarmos vencedores em Cristo Jesus. Deus não te chamou para você ter identidade de perdedor. Deus chamou você para que você tenha identidade de vencedor. Deus chamou você para você ter uma vida com um propósito, para você ter uma fé frutífera, uma fé que assim possa gerar frutos para Deus. Ele te chamou para vencer, porque Ele quer você do lado dele, sobre o mar de vidro, e depois quer você na nova terra, terra restaurada para a felicidade dos salvos, entre os quais você já está incluído, porque Jesus deu a vida por você lá na cruz. O livro Primeiros Escritos, página 52, diz assim, o livro da vida contém o nome de todos os que já entraram para o serviço de Deus. Então, isso é uma garantia de que se você já entrou para o serviço de Deus, se você já aceitou Jesus no seu coração, você tem o seu nome escrito no livro da vida. O apóstolo Paulo, ao falar dos colaboradores que trabalharam com ele no evangelismo, sabe o que ele disse? Esses colaboradores têm o nome no livro da vida. Filipenses 4, verso 3, diz assim, eu peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas pessoas, porque trabalharam comigo no evangelho. Por favor, atende Clemente e também os outros meus cooperadores, cujos nomes já estão no livro da vida. Graças a Deus. Jesus ordenou aos seus discípulos, quando foram fazer um trabalho especial, que retornaram, Jesus disse aos seus discípulos, se alegrem, não porque os demônios se vos submetem, mas se alegrem, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida lá no céu. Queridos amigos, Daniel, o profeta Daniel, quando olhou através do século, ele viu que haveria uma perseguição contra os filhos de Deus. Sabe o que ele disse? Quem é que vai superar essas perseguições? E no livro de Daniel, capítulo 12, verso 1, ele diz assim, todo aquele que se achar escrito no livro da vida.
João, no Apocalipse, diz que apenas entrarão na cidade santa aqueles que tiverem os seus nomes escritos no livro da vida. Apocalipse 21, verso 27, eu li para você. Apocalipse 21, verso 27. E não entrará na cidade de Deus, na cidade santa, coisa alguma impura, nem aquele que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Querido amigo que me ouve, que me assiste, Deus já escreveu uma vida com propósito para você. Deus, no original, Deus não quer que você seja um derrotado. Deus já escreveu que você é um vencedor. Colocou o seu nome no livro da vida. Por isso, quando Adão e Eva pecaram, Deus, ele não veio com recriminação. Ele falou das consequências, mas ele mostrou primeiro a solução. Ele disse para Adão e Eva: o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Ele disse para Adão e Eva: vocês, apesar de serem pecadores, se vocês se apegarem comigo, vocês serão vencedores. Por isso, não importa quais são as guerras que você está batalhando nesse momento. Não importa quais são as derrotas que você já teve. Não importa quais as limitações que você tenha. Se você trilhar o caminho com Deus, você já tem a vitória garantida pelo Senhor Jesus, porque Ele vai na frente para te capacitar a vencer. Roger Bannister era um menino que na Austrália, ele chegava toda manhã e acendia o forno, a caldeira, para aquecer a escola, porque era muito fria. Toda manhã, 6h30, ele chegava, ligava a caldeira, colocava o carvão e verificava a água, colocava mais água, e aquela caldeira esquentando, e era uma espécie de aquecimento central da escola. Um dia Roger chegou, ligou tudo, mas a caldeira explodiu e queimou 80% do seu corpo. Foi levado em estado desesperador para o hospital. Dentro da sala médica, sua mãe estava presente. O médico disse para sua mãe: seria melhor que ele tivesse morrido, porque ele vai sofrer muito. Roger ouviu essas palavras e disse: eu não vou morrer. Pelo poder de Deus, eu não vou morrer. E Roger não morreu. Ele foi assim, resistiu, ficou com o corpo todo queimado. A mãe dele cedeu algumas peles para enxertar no corpo de Roger. Ele ficou ali no hospital quase um ano. O médico disse: seu filho nunca mais vai andar. Ele queimou todos os nervos das perninhas dele. Dificilmente, nunca vai andar. Ele está atrofiado para sempre. E Roger ouviu isso e disse: eu não vou ficar numa cadeira de roda. A mãe fazia massagem nas perninhas dele. Depois de um ano levou-o para casa. Ele ficou na cadeira de roda. Ele tinha em torno dos seus 13 anos de idade. E Roger disse: não vou ficar nessa cadeira de roda. A mãe levava ele toda manhã para que ele pudesse tomar um ar na varanda. E na frente dele tinha uma cerca que cercava a propriedade dele. E um dia ele disse: mamãe, me leve até perto da cerca e me deixe lá. Havia algumas rosas, algumas plantas. E ele ficou lá, naquele chão de terra. E Roger então percebeu que a mãe entrou para dentro da cozinha. Ele então pegou ali naquela beirada da cerca e tentou levantar o corpo e saiu da cadeira de roda e ficou pendurado, seus pezinhos no chão, mas não tinha força, e ele então não aguentou mais e desmoronou no chão. A mãe correu, levantou, colocou na cadeira de novo. Roger, o que está fazendo? Mamãe, disse ele, eu quero andar, mamãe. Eu não vou ficar nessa cadeira de roda. Por favor, mamãe, me coloque todo dia na beira dessa cerca. A mãe colocou Roger. Ele demorou 1 ano e meio até que ele conseguiu segurar na cerca e suas pernas começaram meio bamba, ficaram um pouco firmes, e ele conseguiu ficar firme em cima das pernas pela primeira vez. 1 ano e meio depois, Roger conseguia, segurando na cerca, dar uma volta em toda a propriedade. 3 anos depois, Roger estava andando de muleta, já ia para a escola de muleta. 5 anos depois do acidente, Roger já voltava para a casa da escola sem as muletas. 7 anos depois, Roger já estava voltando para casa correndo. 10 anos depois do acidente, com 23 anos, Roger participou dos Jogos Olímpicos da escola e se tornou o vencedor. Com 28 anos, Roger Bannister, ele conseguia correr 1.650 metros, 1 milha, em apenas 10 segundos. Era uma coisa impossível para o corpo humano. Um outro homem nos Estados Unidos, John Land, de uma faculdade, ele treinou bastante e ele também conseguia fazer 1.650 metros em 10 segundos. Alguém teve a ideia: vamos colocar Roger Bannister e John Land para correr no estádio.
e colocaram então os dois no estádio. Uma multidão imensa estava ali para torcer pelos dois. E sabe quem ganhou a corrida? Roger Bannister. Aquele homem saiu da derrota para a vitória. Sabe por quê? Porque ele acreditou em Deus. E Deus capacita você a vencer. Hoje, o problema que está superando é a sua paz, a sua paciência. Preste atenção, para sermos vencedores em todas as áreas da nossa vida, é preciso mais do que vontade, é preciso mais do que desejo, é preciso você estar do lado de Deus. Por isso, diga comigo nesse momento, eu escolhi ser um vitorioso com Cristo Jesus. Uma pessoa que deseja obter a vitória tem que saber que ele tem que ser nascido de Deus. Jesus disse, essa é a vitória que vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E você já é um vitorioso porque você nasceu de Deus. Temos que vencer as coisas que nos rodeiam hoje, o pecado que nos rodeia, o mundo que nos rodeia do jeito que ele está. O mundo hoje perdeu todo o padrão de moral. Um amigo hoje escreveu no Facebook lá uma coisa bacana. Ele diz, eu me lembro do tempo em que eu andava com os meus amigos, eu tinha 13 anos, e contou lá que ele tomava gingereio, que ele chupava bala soft, que ele tomava guaraná, que ele ajuntava figurinha, que ele jogava bolinha, que ele empinava pipa, que na escola dele tinha preto, tinha branco, tinha gordo, tinha magro, e não havia bullying. Os meninos brigavam, mas depois ficavam de bem. Havia os valentões, mas havia também quem defendesse. Havia os namoricos e havia também os flertes. Ele disse, eu era feliz. Hoje não é mais como antes. Antigamente, dizia ele, os meninos respeitavam os mais velhos. Hoje, as crianças não respeitam os mais velhos. Hoje, uma criança está sentada, mas chegar um idoso, ele não se levanta. O idoso que se vire. Ele dizia, no meu tempo, a criança dava lugar para o idoso, respeitava aquele que era idoso. Ele dizia, que tempo bom, de um mundo que não volta mais. Ele dizia no final, vamos resgatar essa coisa boa que tivemos no passado para os dias de hoje. E eu penso que vencer o mundo, essa é a vitória que vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Vencer o mundo é vencer os padrões que existem hoje. É vencer, por exemplo, aquilo que as pessoas dizem que é politicamente correto, mas no final não é. Hoje cantou na Novo Tempo a Cíntia Alves. A Cíntia Alves e o esposo dela, o Nelson, tem uma história de vida maravilhosa. Eram cantores de axé, de uma banda baiana. E um dia conheceram Jesus Cristo. E isso transformou a vida dele. E Cíntia disse, olha, eu deixei os palcos que eu ganhava rios de dinheiro para vender mel de porta em porta. E minha mãe se preocupava, mas Jesus era o grande alvo da nossa vida. E hoje ela é cantora do Novo Tempo, graças a Deus. E o esposo dela, o Nelson, um casal maravilhoso, que Deus os abençoe. Sabe por quê? Venceram o padrão do mundo. Nós temos que imaginar isso. Quem é nascido de Deus, vence o mundo. Você nasceu para ser um vencedor. Deus quer que você seja um vencedor. E sabe qual é a grande, a mola mestra para ser um vencedor? Aqui está. Você deve se posicionar diante dos desafios com coragem. Livro de Provérbios 24, verso 10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Para você ser um vencedor, você não pode se mostrar fraco no dia da angústia. Salomão disse, se você se mostrar fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Muitas são as situações que se levantam contra nós para nos desanimar, para nos derrotar. Mas não podemos ser fracos, não podemos permitir que as situações enfraqueçam a nossa fé. Porque se isso acontecer, nós não teremos forças para lutar. Lembre-se lá do tempo de Davi, quando Golias apareceu, o povo com medo, porque Golias desafiava. Tem alguém aí entre vocês que seja um campeão? Escolha, venha lutar comigo. Não precisamos derramar sangue de todo mundo, dizia Golias. Eu luto com o seu campeão, e se eu ganhar, vocês se rendem. Se o vosso campeão me derrotar, nós nos rendemos. E diz a Bíblia que as pessoas de Israel estavam morrendo de medo, porque eles estavam se sentindo fracos no dia da angústia. 1 Samuel 17, 16 e 24. Diz assim, chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e se apresentou por 40 dias. Verso 24. E todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, assim, tomados de pavor. Sabe por quê? Porque estavam focalizando o gigante. O gigante era o grande problema. O rei Saul e todo o povo de Israel estava com medo.
porque eles estavam vendo que aquele gigante era invencível, estavam ouvindo a voz do gigante, a voz do inimigo. Enquanto nós estivermos ouvindo a voz do inimigo, nós ficaremos contaminados pela derrota. Não podemos nos sentir derrotados. Se nós temos um Deus que é vencedor, não podemos nos sentir derrotados. Por isso diga, eu escolhi vencer o medo, eu escolhi vencer a incredulidade. Está escrito que Davi se apresentou e diz assim, 1 Samuel 17, 32 e 33. Então Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa desse gigante. O teu servo irá e eu vou pelejar contra esse filisteu. Saul, porém, disse a Davi, não poderás ir contra esse filisteu para pelejar contra ele, pois você é ainda muito jovem e ele é um homem de guerra já desde a sua mocidade. Queridos amigos, para Saul era impossível vencer o gigante. Saul olhava para o gigante e dizia, ele é muito grande, não tem como acertá-lo. Davi olhava e disse, ele é muito grande, não tem como eu errar um gigante desse tamanho. Está vendo? Visão diferente. Davi tinha visão de vencedor. Davi não tinha medo, porque o medo contra o gigante já tinha sido vencido dentro de Davi. Enquanto Davi estava nas montanhas, cuidando das ovelhinhas, Davi em comunicação com Deus, Davi venceu o medo que era dentro dele. A primeira coisa que nós temos que vencer é o medo dentro da gente. Vença o medo que tem dentro de você. O medo de você ter um novo relacionamento. O medo de você empreender um negócio. O medo de você ser feliz. Vença o medo dentro de você. Davi, enquanto cuidava de suas ovelhinhas na quietude, Davi venceu o medo dentro dele. Quando um urso e um leão apareceram, se deram mal. Porque Davi matou o leão e o urso. E agora, diante de Golias, Davi era um rapaz sem medo. Era um homem sem medo. Era um homem pronto para a vitória. Por isso, Deus quer que você escolha a vitória. Deus quer que você vença o medo dentro de você. Por isso Davi foi contra Golias, porque ele sabia que ele tinha Deus do lado dele. Davi tinha identidade de vencedor, como você também já tem. Você escolhe se você quer ser um vencedor ou um derrotado. Davi se libertou dos sentimentos errados que tinha dentro dele. Nós podemos nos libertar também pela graça de Deus. Davi venceu a ele mesmo. Escolha vencer, você vencer a você mesmo, o medo que tem dentro de você. Tem pessoas que quando descobrem que tem um diagnóstico de uma doença incurável, você está com câncer, você está com um tumor, a pessoa parece que desmorona. Sabe por quê? Porque o medo dentro dele vence, o gigante do medo vence a pessoa. Então Deus está dizendo para você, vença o gigante do medo dentro de você e vá para cima do problema. Em Santo André tem um irmão, eu me lembro dele, quando foi diagnosticado com câncer, esse homem não se abateu. Ele disse, eu não vou me abater. Fez a quimioterapia, fez tratamento natural e recebeu a notícia do médico, o senhor está curado. E ele disse, louvado seja Deus. Sabe por quê? Eu conversei com ele e disse, Gilberto, a primeira coisa que eu fiz foi vencer o medo dentro do meu coração. Eu disse, eu não vou morrer, em nome de Jesus, eu não vou morrer. E esse homem venceu o câncer, porque esse homem venceu o medo dentro dele. Quando a pessoa recebe um diagnóstico, a pessoa já se imagina morto, já se imagina sofrendo, já se imagina dependendo das pessoas. E isso leva a pessoa para a falência psicológica. Eu quero ler o texto final que está no livro de Apocalipse. É uma mensagem para os vitoriosos. Diz assim, eis que venho sem demora. Apocalipse 3, verso 11. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Meus queridos, isso é uma palavra para os vencedores. É para você nessa transmissão. Por isso, precisamos tomar posse dessa palavra e declararmos, em Deus somos mais do que vencedores. Em Deus somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O apóstolo Paulo disse, em Deus somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Que Deus abençoe você nesta transmissão. Que haja uma bênção para o seu coração e que você possa guardar aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Eu oro por você nesta manhã, Senhor Deus querido, toma esse teu filho, essa tua filha em tuas mãos, nesse momento dessa transmissão. Há pessoas, Senhor, que estão com medo interior, que elas possam vencer esse gigante do medo para vencer o gigante do problema. Que eles focalizem não o problema, mas focalizem o Senhor como vencedor. Que façam como Davi. Davi não focalizou Golias como um problema. Ele focalizou o Senhor Deus como o vitorioso para vencer aquela luta.
Que esses teus filhos que me assistem possam superar o medo, possam crer que são nascidos como filhos teus e podem, Senhor, se tornar vencedores. Tem identidade para vencedores. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Obrigado pela atenção de vocês. Foi um prazer transmitir isso para você. E passe isso para outras pessoas. Está no Facebook, está no YouTube também, para que outras pessoas sejam abençoadas com essa palavra. Muito obrigado de coração. Deus abençoe você.